A nossa convidada, Fátima Ferreira, vice-reitora para a Cultura da Universidade do Porto, realiza-se na próxima quinta-feira a Conferência Marcos da Silva. A fundação com o mesmo nome é uma das associações ligadas à arquitetura e património em Portugal. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Vamos já falar de arquitetura e aquilo que pode ser feito relativamente ao património português. Para já vemos os temas da imprensa e quero começar por falar sobre o emprego, neste caso a falta de emprego em Portugal e que leva a que muitos imigrem. Neste caso, mais de 1000 operários da construção só nos últimos anos. Exatamente, muito bom dia. Antes de mais, prazer muito grande estar aqui. Uma pequena correção, sou Fátima Vieira. Eu escolhi esta notícia porque nos fala da imigração de um ponto de vista, de uma perspectiva nacional. Nós normalmente estamos habituados a falar de imigração e do problema que é em acolhermos os refugiados, mas importa também percebermos o outro lado da imigração. E neste caso, a notícia toda foca com o problema. Por um lado, relaciona a baixa de desemprego cá em Portugal com este fenómeno migratório, mas por outro lado, fala também da necessidade de serem asseguradas boas condições de trabalho para estes imigrantes. Mas aquilo que me parece é que esta história poderá ser um ponto de partida interessante para nós percebermos que temos que perceber as razões históricas dos fenómenos migratórios. Porque isso talvez assim sejamos capazes de acolher de uma forma mais perfeita também todos os migrantes, que tem a ver com esta necessidade de se fugir à pobreza, que tem a ver com esta necessidade de se proporcionar aos filhos melhores condições, foge-se para outro país para se fugir também à perseguição política, à religiosa, poderá ser uma perseguição também baseada na raça, baseada também nas orientações sexuais, para se fugir ao conflito e à violência, para fugir a consequências de desastres ecológicos. E parece-me importante termos esta perspectiva para podermos compreender este fenómeno migratório de uma forma mais holística e também mais completa. Eu estava a lembrar-me, em relação aos fenómenos migratórios, de um filme que saiu em 2013, salvo erro, que se chamava O Sónia, que significa utopia. É um filme que foi produzido no Quénia, onde nos mostra o fenómeno migratório ao contrário, é Lampedusa ao contrário. É a Europa que já não tem condições de vida e, portanto, são os europeus que querem passar para o continente africano e que não o podem fazer. Isto é muito importante, na minha perspectiva, porque nos oferece uma narrativa alternativa àquelas que nós estamos habituados a ter em relação a estes fenómenos de migração. E por isso é que escolhi esta primeira notícia. Destaca também na imprensa de hoje uma entrevista a Guta Moura Guedes, a cofundadora da Experimenta Design. Diz que ser Ministro da Cultura em Portugal é muito pouco, isto porque considera que os recursos não estão a ser aplicados como deviam na cultura. Exatamente. Eu penso que é muito importante tudo o que ela diz, sobretudo o facto de ela sublinhar a necessidade de subsídios, não é? Nós precisamos realmente, na área da cultura, são necessários subsídios e por isso é que há a figura histórica também de mecenas. Mas eu escolhi também esta notícia porque me pareceu particularmente importante as narrativas alternativas a esta narrativa maior que está a ser oferecida no contexto da nossa civilização e que podem ser oferecidas pela literatura, pelo teatro, pelo cinema, pelas artes, que questionam e que, sobretudo, falam e oferecem-nos outras histórias de possibilidades humanas e que, por um lado, nos consciencializam enquanto público dessas outras opções e, por outro lado, fazem também ou exercem também uma pressão junto do poder político. E isto porque, se nós queremos realmente mudar o estado das coisas, temos que investir na cultura, temos de mudar, porque se a cultura é aquilo que informa, que condiciona a forma como eu vejo o mundo. E se a cultura é aquilo que determina a minha noção de desenvolvimento, nós temos realmente de trabalhar em todas essas narrativas alternativas para vermos o mundo de uma outra forma. Um outro aspecto que é focado pela Guta Moura Guedes é o seu otimismo. Ela diz: eu sou otimista, eu também sou otimista, a minha área de estudo é estudo sobre a utopia e parece-me importante que estas narrativas que são oferecidas alternativamente sejam também narrativas otimistas. E eu aqui gostaria de destacar que ainda no Cineeco, o festival de cinema que foi ainda há pouco realizado, o filme vencedor foi um filme austríaco, exatamente chamado Utopia Revisitada, que nos mostra 4
modelos alternativos de sociedade. E, portanto, esse parece-me um aspecto importante. E depois salientar um papel importantíssimo, por exemplo, que a literatura e que o cinema está hoje a desempenhar. Eu estou a lembrar-me da Handmaid's Tale, e eu penso que em português está traduzido como o diário A História de uma Serva, que nos fala das questões de género, que nos oferece uma narrativa de uns Estados Unidos no futuro, mas num futuro que não será assim muito longínquo, em que as mulheres são reduzidas ao papel de procriação, e a forma como este romance, que foi escrito em 1985 pela Margaret Atwood, está agora sendo transformado numa série televisiva, está agora a ser apropriado pelo Me Too, pelo movimento Me Too, para dizer também eu estou a ser reduzida a um papel em que não me quero rever. E, portanto, eu acho que este investimento na literatura passa essencialmente por um investimento na oferta de narrativas alternativas, eu diria plurais e complexas. O Richard Zimmler tem um artigo muito interessante no seu blog que diz: nós precisamos de histórias melhores, histórias complexas, porque a literatura ajuda-nos a contar a nossa própria história. Só consigo compreender também o meu próprio lugar se tiver acesso a essas narrativas. Da cultura passamos para o ensino, mais especificamente a luta dos professores pela contagem total do tempo de serviço que esteve congelado. Como é que tem acompanhado esta questão? Parece-me inquestionável, parece-me inquestionável os argumentos dos professores, mas eu escolhi esta notícia exatamente porque o que temos é o testemunho de uma professora de Braga, que é professora há 25 anos, Cristina Fontes, e começa por dizer: perdemos a batalha da contagem do tempo de serviço, e ela acaba por dizer que mais importante do que essa batalha, que era uma batalha logicamente é uma batalha relevante, mais importante do que isso, diz ela, era nós vermos a nossa profissão dignificada e reconhecida. Portanto, ela diz, há 25 anos que dá aulas, já passou por múltiplas experiências de ensino e de aprendizagem, todas elas antagónicas. E depois diz, realmente nós precisamos de um plano para a educação que não seja um plano a curto prazo, precisamos de um plano a longo prazo. E realmente nós precisamos de perceber o que é que queremos que os nossos estudantes façam. De certa forma, um dos aspectos que ela aqui menciona, que é a questão da flexibilidade curricular, parece-me muito importante. Poderá ser agora um processo difícil para os professores porque não estão preparados e têm que se preparar, como ela própria o diz, mas poderá ser importante porque poderá ajudar as escolas a apostar mais num processo de construção de cidadania. Portanto, os estudantes perceberem também qual é perceberem quais são qual é o papel do cidadão esclarecido, o que é que ele pode fazer dentro da sociedade. E isso parece-me bastante importante. E, de certa forma, eu escolhi também isto porque me permite falar do papel da universidade e do papel que a unidade da cultura na universidade pode ter, de que forma é que ele pode assumir, envolvendo também os estudantes, torná-los mais ativos e também eles próprios construtores de uma cidadania participante. Muito bem, vamos falar sobre a conferência dedicada à arquitetura e património, sem redoma de vidro, é assim que se chama a conferência. E é um contributo importante que pode ter a arquitetura neste momento, numa altura em que crescem as obras em edifícios já existentes. Pois eu penso que sim, é uma conferência, esta vai ser uma conferência da Fundação Marques da Silva, vamos ter Nuno Valentim, vai passar-se na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e é aberta e, portanto, estão todos desde já convidados também a vir. E eu acho que vai ser uma conferência importante na medida em que nos vai dar os instrumentos para uma leitura da importância da arquitetura na cidade e que, de certa forma, está em completa consonância com a missão da Fundação Marques da Silva, que é, por um lado, preservar os arquivos, conservar os arquivos que lhe foram confiados, a começar pelos arquivos do arquiteto José Marques da Silva, da sua filha Maria José, também do marido desta, David Moreira da Silva, mas depois também todos os outros arquivos que ao longo dos anos lhe foram confiados. Estou a falar, por exemplo, do arquivo do arquiteto Fernando Távora, estou a falar mais recentemente do
do arquivo documental do arquiteto Soutinho ou ainda Raul Lestres Ferreira. E, portanto, se por um lado a missão da Fundação Marques da Silva é preservar o arquivo, por outro lado é fazer deste arquivo uma plataforma para a investigação, e daí a sua importância da ligação à sociedade e à universidade. Portanto, uma plataforma de investigação para a compreensão da própria cidade. Aliás, o tema da cidade é um tema que é transversal a todas as ações da Fundação Marques da Silva. Não poderia ser de outra forma, porque o próprio arquiteto Marques da Silva foi o responsável pela grande transformação da fisionomia da cidade do Porto, não é? Logo à partida, quando desenha o edifício da Estação de São Bento, que define uma nova centralidade para a cidade do Porto, e depois a partir do qual vai nascer também a Avenida dos Aliados, ou ainda quando desenha, ou quando projeta um outro edifício que considera um edifício poderoso, mas que também é importante porque é um edifício que é simbólico de uma cidade em transformação, quando projeta, por exemplo, o Teatro de São João, ou então mais tarde, quando projeta o Liceu Alexandre Herculano, ou quando projeta o Liceu Rodrigues de Freitas. E, portanto, será sem dúvida uma conferência importante, na medida em que vai afirmar a centralidade do trabalho que está a ser desenvolvido pela Fundação Marques da Silva, a sua ligação à universidade e a sua ligação também à cidade. Na quarta-feira, na Reitoria, há também um evento multidisciplinar. Qual é o tema deste evento? É feito a propósito de uma exposição que nós temos na Reitoria, que é o Corpo Transparente, mas é também o resultado do investimento desta nova equipa reitoral. O Sr. Reitor da Universidade do Porto, professor António Sousa Pereira, quis muito imprimir uma dinâmica diferente à cultura e ao papel que a cultura pode ter na Universidade do Porto, e que passa, essa nova dinâmica passa designadamente pela interdisciplinaridade, por um lado, e por outro lado pela abertura da Universidade à cidade. De maneira que nós, na quarta-feira, aquilo que vamos ter é um evento multidisciplinar. Vamos ter um grupo de jazz, da Faculdade de Engenharia, que vai estar a tocar, mas o concerto vai estar a ser captado por uma câmara termográfica. E esta câmara vai traduzir as alterações na corrente sanguínea dos músicos em cores, e portanto nós teremos um grande ecrã com muitas cores, e aquilo que nós vamos ter é o Salão Nobre desta nossa casa comum, que é a Reitoria. Vamos ter um Salão Nobre invadido por estudantes de Belas Artes que vão pintar a música. Nós temos 200 lugares, 100 estão reservados para os estudantes, mas os outros 100 são para a população, não necessariamente gente que tenha formação em desenho, mas para a população que queira, munida de papel e de cores, que queira visitar a Reitoria, naquilo que espero que seja um programa que vá ganhando consistência. Nós queremos começar desde já a promover o programa à quarta na Reitoria, a nossa casa comum, e portanto este será sem dúvida um momento importante. Muito bem. Agradeço mais uma vez a sua presença Obrigada. no Bom Dia Portugal. Um bom dia. E esta hora vemos